Talvez você já tenha se sentido assim, como se estivesse diante de um espelho quebrado, refletindo uma imagem distorcida da realidade. Zenão de Eleia, um filósofo grego que viveu há mais de 2000 anos, foi um desses espelhos. Ele era um arquiteto de paradoxos, um mestre em construir argumentos que desafiavam a lógica e nos forçavam a repensar o mundo. Zenão, em sua essência, defendia a imobilidade do ser, uma ideia que ecoava os ensinamentos de seu mestre Parmênides. Para Parmênides, o ser era único, eterno e imutável, e o movimento, uma mera ilusão dos sentidos. Imagine, por um instante, a cena. Um piquenique filosófico, com a grama verde, o sol aquecendo a pele e a conversa fluindo suavemente, como um rio. De repente, Zenão surge, como um personagem enigmático, e lança uma bomba lógica. A flecha, que nunca atinge o alvo. A flecha, em sua trajetória, deve primeiro percorrer metade da distância, depois metade da metade, e assim por diante, infinitamente. Diante disso, como pode ela, de fato, atingir o alvo? Mas não pense que os paradoxos de Zenão são meros erros, falhas na lógica. Eles são, na verdade, convites. Convites para examinar nossas pressuposições sobre o espaço, o tempo e o infinito. Eles nos desafiam a ir além do óbvio, a questionar o que damos como certo. Se a lógica parece provar que o movimento é impossível, então, por que estamos nos movendo agora? Porque o mundo pulsa com vida, com transformações, com a dança incessante do tempo. Essa pergunta, essa provocação, é o ponto de partida para a nossa jornada. Um mergulho nas profundezas do pensamento de Zenão, um convite para desvendar os mistérios que se escondem por trás de seus paradoxos. Vamos agora mergulhar no primeiro paradoxo de Zenão, aquele que coloca Aquiles, o herói grego conhecido, por sua velocidade, em uma corrida contra uma tartaruga. A premissa é simples. Aquiles concede uma vantagem inicial à tartaruga. Para alcançá-la, ele deve primeiro chegar ao ponto onde a tartaruga começou. Mas, enquanto ele faz isso, a tartaruga avança um pouco mais, e então, Aquiles precisa percorrer essa nova distância e, enquanto ele o faz, a tartaruga avança novamente. Esse processo se repete infinitamente. Platão e Aristóteles, grandes pensadores da antiguidade, já se debatiam com esse paradoxo. Aristóteles, em particular, argumentava que Zenão estava ignorando uma distinção crucial: a diferença entre o infinito potencial e o infinito atual. Para Aristóteles, o infinito potencial é aquele que podemos dividir indefinidamente, como a distância entre Aquiles e a tartaruga. Já o infinito atual seria a capacidade de atingir o infinito, o que, para ele, era impossível. Imagine, por um instante, um programa de computador que tenta completar uma tarefa. Essa tarefa é dividida em subtarefas cada vez menores. Teoricamente, o programa nunca terminaria, pois sempre haveria uma pequena parte da tarefa a ser concluída. Existe algo de familiar nessa dinâmica, não é mesmo? Algo que ressoa com a nossa própria experiência, com a procrastinação. Por exemplo, a tarefa que temos pela frente parece infinitamente divisível, nos afastando da ação, nos aprisionando em um ciclo de adiamentos. O paradoxo de Aquiles e a tartaruga desafia nossa intuição sobre limites e séries infinitas. Ele nos força a questionar a natureza da percepção e a relação entre a nossa lógica e a realidade. Será que a realidade, com toda a sua complexidade, se curva às nossas tentativas de medi-la e compreendê-la? Será que a nossa razão, por mais poderosa que seja, consegue abarcar toda a verdade? O que Aquiles realmente perdeu nessa corrida? Talvez a humildade de reconhecer que a lógica, por si só, não captura toda a verdade. Talvez ele tenha perdido a oportunidade de perceber que, às vezes, o que importa não é a velocidade, mas a persistência, a capacidade de seguir em frente, mesmo diante da aparente impossibilidade. Agora, vamos examinar o paradoxo da flecha imóvel. A ideia é simples. Uma flecha em voo está, em cada instante, em um lugar específico. Se, em cada instante, ela está parada, como pode estar em movimento? Parece um enigma, não é mesmo? Uma flecha que, ao mesmo tempo, está e não está em movimento. Louis Bergson, um filósofo francês do século XX, criticou o que ele chamou de visão cinematográfica da realidade.
Bergson argumentava que a lógica de Zenon falha em capturar a duração, a experiência contínua do tempo. Para ele, a realidade não é uma série de instantes isolados, mas um fluxo contínuo, um rio ininterrupto de experiência. Pense em um filme. Um filme é composto por uma sequência de fotos estáticas, quadros individuais que, quando exibidos em rápida sucessão, criam a ilusão do movimento. Mas o movimento, na verdade, não está nas imagens, mas na nossa percepção. Assim como, no filme, a flecha para Zenon parece ser uma série de momentos estáticos justapostos. O movimento, nesse caso, seria apenas uma ilusão criada pela nossa mente. A meditação, por exemplo, nos convida a focar no instante presente. Mas, como a flecha imóvel nos mostra, essa busca pelo presente pode nos fazer perder a corrente da vida, a experiência contínua do tempo. Podemos nos prender a cada momento, a cada pensamento, sem perceber o fluxo, a transformação constante. E o paradoxo da flecha imóvel nos leva a questionar se nossa percepção do tempo é realmente linear e contínuo ou se é, na verdade, uma série de instantâneos. Ele nos desafia a ideia de que podemos decompor a realidade em partes infinitesimais sem perder sua essência. A flecha imóvel nos lembra que o movimento não é apenas uma questão de onde estamos, mas de como estamos nos movendo. É uma questão de experiência, de fluxo, de vida em constante transformação. Agora, vamos explorar o paradoxo da dicotomia. A ideia é simples. Para percorrer uma distância, você deve primeiro percorrer a metade, depois, a metade da metade, e assim por diante, infinitamente. Se essa divisão continua para sempre, como podemos realmente completar o percurso? O movimento, mais uma vez, parece impossível. A solução matemática para esse paradoxo envolve o conceito de séries convergentes. Uma série infinita de frações pode, surpreendentemente, ter um limite finito. Em outras palavras, a soma infinita de metades pode, na verdade, convergir para um valor específico. Mas essa solução, embora elegante, nem sempre satisfaz nossa intuição. Imagine, por um instante, tentar esvaziar um copo pela metade a cada vez. Teoricamente, sempre restará um pouco de líquido, por menor que seja. Essa ideia pode nos trazer à mente a busca pela perfeição. A cada passo, tentamos nos aprimorar, nos aperfeiçoar. Mas, assim como o copo, sempre haverá algo a ser melhorado. A busca infinita por aprimoramento pode, paradoxalmente, nos impedir de concluir qualquer tarefa, de alcançar qualquer objetivo. O paradoxo da dicotomia revela a tensão entre a lógica da divisão infinita e a experiência do movimento contínuo. Ele nos força a questionar a validade de aplicar modelos matemáticos à realidade. Será que a matemática, com suas abstrações, consegue realmente capturar a complexidade do mundo? A dicotomia nos ensina que, às vezes, é preciso dar um salto de fé para superar a lógica da divisão e abraçar a totalidade da experiência. É preciso aceitar que nem tudo pode ser medido, dividido ou compreendido. É preciso confiar na nossa intuição, na nossa capacidade de sentir e de viver plenamente, mesmo diante das incertezas e dos paradoxos. Agora, vamos adentrar no paradoxo do estádio, um dos mais enigmáticos e sujeitos a diferentes interpretações. Imagine duas fileiras de carros, cada uma se movendo em direções opostas. Zenon argumenta que um carro parece se mover tanto em relação a um carro na outra fileira, quanto em relação a si mesmo, criando uma aparente contradição. A complexidade desse paradoxo reside na dificuldade de determinar a velocidade relativa e o referencial. Esse paradoxo é um pouco mais obscuro que os anteriores. Alguns estudiosos acreditam que Zenon estava tentando demonstrar as dificuldades de quantificar o movimento, a complexidade de definir a velocidade e a posição em um universo em constante transformação. Pense em duas pessoas em trens paralelos, movendo-se em direções opostas. A velocidade relativa entre elas depende do referencial que você escolhe. Para uma pessoa no trem, a outra está se movendo rapidamente. Para um observador externo, ambas estão se movendo em velocidades diferentes, ou até mesmo paradas. Essa ideia nos leva a refletir sobre a relatividade moral. O que é certo e errado pode depender da nossa perspectiva, da nossa cultura, das nossas experiências. O paradoxo do estádio destaca a importância do referencial na percepção do movimento e da mudança.
Ele nos força a questionar a objetividade da realidade, a ideia de que existe uma verdade única e universal. Será que a realidade é a mesma para todos? Ou será que cada um de nós constrói sua própria realidade, baseada em suas experiências, em suas crenças, em sua perspectiva? O estádio nos lembra que a verdade é, muitas vezes, relativa e que a perspectiva molda nossa compreensão do mundo. Nos convida a sermos mais tolerantes, mais abertos a diferentes pontos de vista, a reconhecer que, assim como no estádio, o movimento e a mudança são complexos e multifacetados. Chegamos agora ao cerne da questão. A cura matemática para os paradoxos de Zenão, o conceito de séries convergentes, resolve o problema técnico, mas, por vezes, pode nos afastar da questão filosófica fundamental. Como conciliamos a lógica da divisão infinita com a experiência do movimento? A matemática nos dá as ferramentas, mas não nos oferece, necessariamente, a sabedoria. Zenão, em certo sentido, pode ser visto como um terapeuta da lógica. Ele não estava interessado em nos impedir de correr, mas em nos forçar a confrontar as limitações da razão. Ele nos convidava a reconhecer a importância da intuição, da experiência, da nossa capacidade de sentir e de viver plenamente. A física quântica, com suas descobertas sobre a natureza da realidade, parece ecoar os paradoxos de Zenão. A ideia de que a realidade é quantizada, não contínua, e que a observação afeta o resultado, nos lembra das dificuldades de definir o movimento e a posição, de separar o observador do observado. O paradoxo, nesse sentido, funciona como um koan filosófico, um enigma que não tem uma resposta definitiva, mas que, ao ser contemplado, pode nos levar a um insight profundo. Não se trata de encontrar uma solução, mas de se perder nas perguntas, de se deixar levar pela busca. Zenão não queria nos impedir de correr, mas nos convidar a questionar o que significa correr e o que significa estar no mundo. Ele nos desafia a ir além das aparências, a questionar nossas certezas, a abraçar a complexidade da existência. Ele nos convida a uma jornada de autoconhecimento, a uma busca incessante pela verdade, pela sabedoria. Chegamos ao final dessa jornada pelos paradoxos de Zenão. Espero que essa exploração tenha sido tão instigante para você, quanto foi para mim. É importante lembrar que os paradoxos não são problemas a serem resolvidos, mas mistérios a serem contemplados. Eles não oferecem respostas fáceis, mas nos convidam a mergulhar nas profundezas do pensamento, assim como a filosofia, em sua essência, nos ajuda a navegar pelas complexidades da vida. Os paradoxos de Zenão nos ajudam a navegar pelas complexidades do pensamento. Eles nos mostram que a realidade é muito mais rica e complexa do que podemos imaginar. Eles nos convidam a abraçar a dúvida metódica, a questionar nossas próprias pressuposições, a não aceitar as coisas como certas. A dúvida, como nos ensinou Descartes, é o ponto de partida para o conhecimento. É através da dúvida que nos libertamos das amarras da ignorância e abrimos caminho para a verdade. Ao questionar a lógica, Zenão nos convida a questionar o mundo e, acima de tudo, a nós mesmos. Talvez a verdadeira sabedoria esteja em reconhecer que a lógica é uma ferramenta poderosa, mas não a única forma de compreender a realidade. A intuição, a experiência, a arte, a poesia, tudo isso desempenha um papel crucial na nossa busca pelo conhecimento. E então, pergunto a você: como você dançará na fronteira da razão? Como você irá abraçar os mistérios que se revelam diante de você?